Sejam bem-vindos ao Barzinho Nerd. Com certeza, nem que seja na infância, a dublagem já impactou a sua vida. Então puxa uma cadeira, senta aí com a gente, porque hoje o vídeo vai ser sobre a dublagem brasileira. Fala pessoal, eu sou o Werner. Hoje a gente vai trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui. A gente vai falar sobre a dublagem, e mais especificamente a dublagem brasileira, que é uma das melhores do mundo. Fala galera, eu sou o Luan, e o motivo da gente trazer esse vídeo aqui hoje é porque, além de sermos fãs de dublagem, dia 29 de junho é dia do dublador. Então já fica aqui o nosso parabéns para esses profissionais que usaram suas vozes para dar alma a tantos personagens amados por nós. Pois é, parabéns. E antes da gente começar o vídeo, a gente pede para você ajudar e deixar um like aqui, porque assim o YouTube vai poder mandar esse vídeo para mais pessoas. Não contavam com minha astúcia. A dublagem no Brasil começou oficialmente com Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro longa-metragem de animação já feito, de 1937. Mas a dublagem veio no ano seguinte, 1938, e hoje é considerada perdida. E já naquela época eles colocaram Star Talents para fazer a voz dos principais. E para quem não sabe, Star Talents seriam pessoas realmente famosas para dar voz a esses personagens. Tipo, Luciano Huck. Olha só, não dá pra deixar de notar que você tá vivendo um conflito interno. Ai, com tanto Star Talent bom, velho. Chico Anísio. Eu acho dublagem a melhor escola que existe para um ator, porque ele tem o rosto pronto e tem que colocar a voz daquele rosto, a inflexão certa daquele rosto. No caso, eles usaram as vozes dos cantores Dálvaro de Oliveira, como Branca de Neve, e Carlos Galhardo, como o Príncipe. Como o Luan falou, essa dublagem hoje é considerada perdida. E o mais próximo que a gente tem disso é um disco de 1945 com a história e as vozes originais. A dublagem que a gente cresceu ouvindo foi feita só em 1965 pela Rio Som e tem a voz de Maria Alice Barreto no papel da principal. Eu sinto muito. Eu não queria assustar vocês. Mas se soubessem o que eu passei... Esse início da dublagem no Brasil foi realmente um desafio e foi praticamente desbravada pelos artistas que faziam as radionovelas. Isso porque tudo ainda era muito experimental e os estúdios de dublagem estavam ainda bem no início. Então eles tiveram que aprender a dublar na marra. E falando em estúdios de dublagens, foi só em 1946 que o lendário Herbert Richards criou um dos primeiros estúdios de dublagens do Brasil, que infelizmente foi fechado após a morte do seu criador em 2009. Mas todo mundo deve se lembrar daquela frase. Versão brasileira, Herbert Richards. Parecia que todo filme tinha essa frase. Isso porque, numa época, cerca de 80% das dublagens eram feitas pelo estúdio. Outro fato interessante que com certeza impulsionou bastante a dublagem aqui no Brasil foi que em 1962 teve um decreto do então presidente Jânio Quadros que determinava que todos os filmes para TV fossem dublados. E isso vale até hoje. É sem dúvida legal saber como começou, mas até hoje existem pessoas que torcem o nariz para dublagem. Ai, porque eu gosto da dublagem no original. Eu gosto de ver a interpretação original do ator. Galera, a verdade é que a maioria das pessoas que falam isso, na verdade, precisam das legendas para poder conseguir entender o filme. Pois é, e a gente não está desmerecendo o seu FISC não. Isso é um estudo que teve pela British Council que fala que cerca de apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. Eu fiz number one e preciso... não preciso de legenda. Nem que a legenda esteja em inglês, mas eu preciso. Tem muita gente que fala isso também. Eu ouvi o Wendel Bezerra falando isso. Que às vezes nos Estados Unidos, muitas vezes eles colocam legenda. Porque às vezes não conseguem entender lá o que o ator está falando. É. E tudo bem a gente ter os filmes legendados, porque eles também são importantes. Mas aqui no país a gente tem muita gente analfabeta ainda, temos as crianças que estão aprendendo a ler, pessoas com dificuldade de leitura mesmo, e também até as pessoas que são cegas, que dependem, além da dublagem, da audiodescrição. A torre de uma igreja destaca-se atrás de casas. No céu, o letreiro Último Clique, de uma bicicleta, de um balão vermelho no ar.
Uma menina de cabelos presos em rabo de cavalo tira fotos em uma câmera instantânea. Então, se você prefere assistir legendado, tudo bem, não tem problema. Mas também não precisa ficar atacando a dublagem, né? Não seja esse cara chato que fica atacando a dublagem, sendo que a nossa dublagem é reconhecida internacionalmente. E além de toda essa importância para a inclusão, a dublagem não é apenas traduzir literalmente o texto. É preciso adaptar esse texto para que ele seja mais aceito pelo público. Para o texto não ficar muito estranho para quem ouve, né? Principalmente em comédias. É muito comum as piadas serem adaptadas para que façam sentido para a gente. E muitas vezes a dublagem muda certas referências para que se encaixe com o que a gente já conhece, como foi o caso em As Branquelas. Em uma das falas, por exemplo, faz referência ao programa do Ratinho, enquanto no original a referência é ao programa do Jerry Lewis. Marcos! Peraí, isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho? E vale citar também algumas produções que conseguiram uma fama muito maior no Brasil do que em outros países, e em parte por causa da dublagem. Como, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris. Isso, meu marido tem 2 empregos. Eu, a Patroa das Crianças e Pica-Pau. Pica-Pau mal fez sucesso lá nos Estados Unidos. Aqui teve até um jogo da Tectoy. Pois é. E aquele filme que saiu foi lançado no cinema só aqui. E teve um filme que, embora seja horrível, tão horrível quanto o jogo do Pica-Pau, foi lançado só aqui no cinema. Foi lançado nos cinemas só aqui. Lá foi lançado em DVD ou pra TV. Tá legal, eu consigo. Mais querido É esse o demônio voador do Brasil. Chega ao cinema. Gatinha, você vem sempre aqui? Tem impressão minha ou ela não tá me dando bola? E aproveita e me conta aí, você já assistiu alguma dessas produções no idioma original? Qual que você acha melhor, o original ou o dublado? Pra mim, o dublado dá de 10-0 na versão original. Eu não posso falar porque eu nunca assisti nenhuma dessas daí no original, só dublado. Eu já assisti Todo Mundo Odeia o Chris no original um pouquinho, e é muito diferente, né? Tem suas qualidades, mas eu prefiro muito mais o dublado. A Disney foi pioneira não apenas na dublagem de filmes, mas também na localização de games. Aí galera, fazendo só uma errata aqui, quem foi a pioneira na localização de jogos aqui no Brasil foi a LucasArts, e não a Disney, e foi com o jogo Outlaws. Dá uma olhada. Cavalheiros, eu vi o futuro. Onde hoje só existem fazendas tentando sobreviver, eu vejo uma cidade radiosa nascendo das planícies ressecadas. Uma cidade com o meu nome. Pois é, no cenário dos games o nome é localização. Isso porque os atores não têm nenhum feedback visual do que está sendo gravado. Eles apenas ouvem o que deve ser falado e tentam repetir com a mesma entonação, com a mesma emoção. E também encaixar no mesmo tempo de fala, né? Exatamente. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire! Só atire quando eu disser para atirar. É um trabalho bem árduo, visto que um game pode equivaler a 20 ou 30 longas-metragens. Então, exige bastante do dublador. Além de diversos textos, menus, descrições de locais, objetos, entre outras coisas que também precisam ser traduzidas. Mas quando isso é bem feito, a imersão no jogo fica muito maior. Principalmente em cenas de ação, que você não vai conseguir estar atento à ação e às legendas ao mesmo tempo. Então você necessita ouvir. E se você não for fluente na língua, aí fica praticamente impossível. Por muitos anos, os dubladores foram profissionais que ficavam apenas nos bastidores. Porém, ao longo dos anos, as suas vozes foram ficando tão marcantes que as pessoas ficavam curiosas de saber de quem eram essas vozes. Decadente e imunda, o de vida eterna! Oh! E um dos principais públicos que deu maior foco à dublagem foram os fãs de anime, principalmente os dos Cavaleiros do Zodíaco, que a dublagem é tão amada quanto a própria obra em si. Outros exemplos é Yu Yu Hakusho. Ouvindo? Eu encaro essa então. Ah, qual é? Ficou maluco, Yusu? Eu não diferencio a pessoa que vem pra brigar comigo. Seja ela mulher, velha ou criança, eu luto com todos. Comigo não tem isso não, tá? E do mais recente, o One Punch Man, em que várias expressões brasileiras são usadas, o que deixa tudo muito mais engraçado. E hoje em dia nós temos dubladores que são verdadeiras celebridades, como por exemplo o Wendel Bezerra, né, que faz a voz do Goku, do Bob Esponja e até de um Homem-Aranha recentemente.
A Mabel César, que faz a Minnie, a Jessie do Toy Story e a Princesa Leia, e também o Guilherme Briggs, que faz a voz do Superman, do Optimus Prime e também do Mickey. E tem vários outros que também são famosos e igualmente talentosos. Aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Ouviu bem? Mas se a gente fosse citar todos, a gente ia ficar umas 2 horas aqui, né? Mas o objetivo do vídeo é falar um pouquinho sobre dublagem e é parabenizar a todos esses profissionais. E se você, assim como nós, também é fã de dublagem ou gostou do vídeo, a gente pede para você se inscrever aqui no canal e acompanhar o Barzinho. E não se esqueça de compartilhar até esse vídeo chegar ao seu dublador favorito. Um feliz dia do dublador e vamos deixar mais vídeos aqui do lado para vocês continuarem no Barzinho com a gente. Até mais. Então, até mais. Até o próximo vídeo.